Eu nunca pensei que eu estaria relatando minha experiência a fim de procurar um pouco de paz, mas me falaram que isso daqui pode ajudar no processo. Eu não posso falar meu nome por questões legais. A única coisa que eu posso dizer é que eu sou um soldado que trabalha no Exército Brasileiro até os dias de hoje. E sim, eu posso falar que eu já vi muita coisa que colaborou para que eu chegasse a esse ponto de ter que relatar, de ter que falar um pouco do que eu vi para me ajudar no processo. Mas eu não vou falar sobre tudo que eu vi, eu vou falar sobre o último acontecimento que se tornou uma coisa que eu jamais esquecerei. Isso daqui foi no mês de março desse ano, 2022. O exército está fazendo a Operação Ágata, que procura fazer operações nas regiões fronteiriças do Brasil. São operações para cuidar do território nacional, pelo menos é isso que se fala oficialmente. Fora dos registros, nós também fazemos outras coisas. Missões de reconhecimento, enfim, não posso detalhar muito sobre isso. Mas o acontecimento que posso dizer que marcou minha vida não tem nada a ver com a função militar, com as coisas que nós somos obrigados a fazer, embora nós discordássemos. Não tem nada a ver com isso. A gente estava acampado na região da Amazônia, próximo da Bolívia. E por motivo de sigilo eu não posso falar exatamente o que nós estávamos fazendo, mas uma das funções era patrulhar a fronteira. Isso daí eu posso dizer. E nessa região nós estávamos com o nosso acampamento montado. Estávamos num grupo de mais ou menos 9 homens, contando o nosso capitão, o Adalberto. E até então nós montamos nosso acampamento e permanecemos discretamente naquela região da mata, sem fogueira, sem nada para não chamar a atenção. E nessa região a gente tem tribos indígenas que moram nesse habitat da Amazônia. Nós temos diversas etnias, diversos grupos, e eu posso dizer que alguns não são muito amigáveis com os outros. Mas de qualquer maneira, a gente tem que interferir o mínimo possível. São questões deles, né? Isso daí tem a ver até o sentido político de não interferir no estilo de vida dos habitantes originais, dos aborígenes brasileiros, os indígenas. Mas até aí tudo bem, nós estávamos nosso acampamento montado, era por volta de 11h30 da noite. Era uma noite de lua nova, então a iluminação não era o forte daquele dia. A floresta fica num breu total, é quase impossível você ver as coisas a olho nu. Eu só sei que quando deu por volta mais ou menos de meia-noite, nós começamos a ouvir gritos de dentro da floresta. Nós pensamos que poderia se tratar de algum civil, alguém que se perdeu no meio da mata, até mesmo um indígena. E nós temos esse dever cívico de auxiliar, de ajudar na medida do possível. A partir daí, ouvindo os gritos, o capitão, em voz baixa, pediu para a gente se levantar e seguir a direção dos gritos, né, para ver o que está acontecendo. Cada um de nós pegou nossas armas. Quase todo mundo estava equipado de rifle para fall. E também estávamos portando pistolas, que de praxe era calibre .45. E daí nós andamos para o meio da mata, seguindo a direção dos gritos, tomando muito cuidado para não tropeçar em nada e usando a lanterna de maneira muito discreta só para iluminar o chão, mas a gente não podia iluminar nada à frente, porque a gente não sabia o que estava acontecendo e tínhamos que fazer o mínimo possível para denunciar nossa posição. Andando pela floresta, nós
Nos deparamos com um ponto de claridade mais à frente. Era uma fogueira grande, e nós pudemos ver várias sombras em volta daquela fogueira. Se tratava de uma pequena aldeia indígena. A gente visualizou, continuamos seguindo em frente, até que nós vimos que se tratava de uma dança ao redor do fogo e ainda assim os gritos estavam vindo de lá. E assim nós nos aproximamos até ficarmos mais ou menos a cerca de 25 metros daquele local. Todos nós camuflados com nossas roupas de selva, ainda com a maquiagem em nossa cara. E a partir daí nós miramos o rifle para ver o que poderia acontecer pela luneta do rifle. A partir daí nós vimos que boa parte da tribo estava dançando ao redor do fogo e aqueles gritos que nós ouvimos de longe era de uma mulher que estava sendo pega pelos seus cabelos negros. Era uma indígena, no fim das contas. Parece que o cacique daquela tribo estava pegando ela pelos cabelos, levando ela arrastado. E ele começou a fazer uma espécie de discurso público para os demais indígenas que pararam de dançar em volta da fogueira para ouvir o cacique. E ele falava num tom raivoso, e ele falava num tom como se fosse o juiz condenando alguma pessoa. E aquela mulher estava nua, se desfazendo em lágrimas, ainda assim gritando no idioma deles. Eu não conseguia entender nem o que o cacique falava e nem o que ela falava, mas eu consegui entender a linguagem do corpo. Ela estava pelo jeito pedindo alguma clemência, pedindo perdão por algo, não sei. E ela chorava e gritava, até que o discurso dele não demorou muito tempo, demorou coisa de 20 segundos. E a partir daí a gente estava vendo que estavam fazendo banquete naquele dia, estavam assando pedaços de animais que eles geralmente cortam numa mesa de centro, e aquela mesa estava toda ensanguentada. Eles estavam cozinhando capivaras, macacos, e aquela mesa era usada para isso, para o abate de animais. Até que então, depois de pronunciado o seu discurso, o cacique deitou essa mulher naquela mesa. Não precisa ser um gênio para saber o que poderia acontecer daí para frente. A partir desse momento, meu primeiro instinto foi levantar o meu rifle e mirar para aquele que era a fonte de ameaça, mas o capitão Adalberto, ele botou a mão na ponta do meu rifle e mandou abaixar o rifle. Ele não falou mais nada. Eu já sabia o que aquilo significava, que independente de qualquer coisa a gente não deveria interferir. Quando nós aceitamos a missão, nós sabíamos que esse tipo de coisa poderia acontecer na região amazônica. Nós sabemos que os índios, em parte dos seus rituais, seja lá por qual motivo seja, eles têm esse hábito de sacrificar pessoas e até mesmo de cometer o canibalismo. Eu só vi que ele deitou aquela mulher lá e ele começou com uma espécie de porrete na mão. Mas 4 índios seguraram ela, impedindo que ela se movesse, e um esticou bem a perna dela, num ângulo de mais ou menos 30 graus, e com aquele porrete eles começaram a bater no joelho dela, até que a perna dela virou, no sentido que não dá para se virar. Eles quebraram o joelho dela, e a partir daí o cacique colocou a perna dela e tirou uma espécie de facão, e ele começou a cortar a perna dela. A partir desse momento, o capitão Adalberto pediu pra gente se virar, não olhar mais para aquilo e seguir caminho do nosso acampamento, que nada poderia ser feito. Eu tentei protestar, eu falei, capitão, e ele falou, você vai atirar em todo mundo? Você acha que eles vão parar por aí? Eu sei que parece sensato fazer, mas
Mas a gente estava armado, eu não consegui parar de pensar na responsabilidade que nós teríamos, pelo menos eticamente, de intervir naquela situação. Eu obedeci a ordem, mas enquanto andava eu pensava em tudo aquilo. Cada segundo de grito era como se fosse uma faca entrando na minha mente. Eu esperava poder fazer alguma diferença, mas se eu fizesse qualquer coisa lá, eu seria impedido pelos meus colegas. Eu só sei que conforme nós andamos de volta para o nosso acampamento, eu não conseguia ver muito bem a cara dos meus colegas, exceto algumas silhuetas. Alguns deles carregavam um olhar vazio e outros carregavam um olhar de profunda agonia, como se quiser que aqueles gritos parassem. E eu acredito que eu carregava uma expressão que seria a mistura de ambas as coisas. Eu me sentia muito incomodado, eu queria que os gritos parassem, mas eu queria ter feito algo. Eu queria ter feito algo. Eu só lembrava no olhar daquela mulher, quando o cacique estava com as mãos no cabelo dela. Eu só me lembro daquele olhar. Chegamos no nosso acampamento. Cada vez que chegávamos mais perto do acampamento, o grito parece que ficava mais fraco até o ponto que ele cessou. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Mesmo o capitão dando a ordem, ele também não dormiu aquela noite. E durante a manhã, quando a gente tinha que continuar seguindo a ordem de prosseguir por um determinado local, que estávamos fazendo todo um trajeto a pé. Enquanto eu arrumava minhas coisas, o capitão se manteve ocupado. Eu inventei que eu precisava fazer minhas necessidades e eu segui caminho daquele vilarejo. Talvez por uma curiosidade mórbida, eu não sei porquê. E a visão que eu tive, eu apenas encontrei a volta daquela fogueira, vazia, sem ninguém. Somente a fumaça subindo daquilo que foi um fogaréu na noite passada. E ao olhar ao redor eu vi pedaços de costela humana, com a carne já devorada, a tíbia, fêmur. Mas a pior parte foi ver a cabeça dela empalada numa lança. Eu nunca mais vou esquecer esse dia. E até hoje, o olhar daquela mulher viva e o contraste entre o olhar dela viva e aquele olhar vazio daquela cabeça na lança, isso vai me assombrar para sempre. É, meu nome é Daniel, eu tenho 22 anos e eu não sei dizer muito bem se algo sobrenatural existe ou não. Eu só sei que o motivo da minha dúvida se dá por um acontecimento que aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Nessa época minha mãe, ela teve que sair imediatamente da cidade onde a gente mora para ir para uma cidade no interior de São Paulo chamada Araraquara. Ela cresceu naquela cidade, boa parte dos parentes dela estavam lá e um parente próximo sofreu um acidente na época e minha mãe ela queria visitá-lo no hospital. A gente pensou que seria alguma coisa grave, mas ele sobreviveu ao acidente e está vivo até hoje. Só que nesse caminho a gente saiu da nossa cidade por volta de 5 horas da tarde e
Seria uma viagem um pouco longa, a gente chegaria em Araraquara pelas meia-noite, 1 da manhã, isso eu lembro. E nesse trajeto que minha mãe saiu na pressa, ela andou, passou por alguns postos de gasolinas, grandes postos que a gente encontra na beira da estrada aqui, como a Rede Graal, que na época, mesmo criança, eu adorava viajar e parar naquele restaurante porque tinha de tudo. E minha mãe sempre me pagava um sanduíche de um bauru ou qualquer outra coisa assim, e eu adorava. Mas ela estava tão na pressa que ela passou direto por esses restaurantes e ela não se tocou que a gasolina estava começando a acabar. Nisso, quando ela viu que a gasolina já estava na reserva, ela procurou um posto imediatamente. Ela viu um pequeno posto ligado, mas que ficava numa entrada de terra para alguma cidade que a gente não conhecia. E ela seguiu até aquele posto. E a partir do momento que ela entra naquele posto, não havia ninguém lá. Mas ainda assim ela estacionou o carro à beira da bomba de gasolina e ela pediu para eu e minha irmãzinha ficarmos lá. Então ela olhou pela região, procurou alguém e não encontrou. A loja de conveniência estava com a luz acesa, mas também não havia ninguém lá dentro. A gente só viu a bomba de gasolina e a máquina de cartão de crédito. Depois de falar alto, procurar por alguém, a minha mãe não achou ninguém e enfim, ela mesma decidiu abastecer o carro, que não é nada de outro mundo para ela. Ela trabalhou como frentista de posto de gasolina por um tempo. Então ela colocou a bomba no carro, começou a encher e aproveitou a maquininha do cartão de crédito que estava lá próximo para já inserir o cartão e deixar a conta paga. Foi então nesse momento que eu estava um pouco sonolento, mas a minha irmãzinha olhou para trás e ela falou: olha o homem, olha o homem. E nisso daí, o homem estava se aproximando, mas não era um homem. Era uma pessoa, parecia uma pessoa, estava nua. Nós conseguimos ver tudo, mas os olhos eram como se fossem 2 buracos negros. E ele possuía dentes que pareciam dentes de roedores na frente, mas ele estava com a boca aberta, sorrindo. Ele não estava muito longe do carro. Ele estava espreitando mais ou menos por trás de uma parede, onde terminava a loja de conveniências. Ele só estava observando, observando, e nisso, quando a minha irmãzinha conseguiu notar direito aquela figura macabra, ela começa a gritar dentro do carro. A minha mãe olha, ela é estranha porque a gente tá gritando e eu, tomado de pânico, também comecei a gritar. E nisso a minha mãe não entendeu até que ela olhou aquela figura espreitada observando ela e de imediato ela já entrou no carro, ligou o carro sem nem tirar a bomba da gasolina e saiu acelerada. Isso acabou arrancando o cano da bomba de gasolina e esguichou um pouco de gasolina no local, mas eu nunca vi minha mãe tão pálida daquele jeito. A minha irmã ainda estava gritando e chorando dentro do carro. E eu podia ter gritado, mas naquele momento estava travado, simplesmente apertando as minhas mãos no banco do carro, torcendo para que a gente fosse embora de lá o mais rápido possível. Até hoje, a minha mãe viu, eu vi, minha irmãzinha, ainda pequenininha, ela lembra disso, ela tem pesadelos de vez em quando com a figura daquele homem. Ou daquela coisa, não sei o que é. E daí a gente prosseguiu viagem bem até então. E a metade do tanque cheio foi o suficiente pra gente parar numa outra rede de posto de gasolina. Minha mãe é uma figura meio fechada, ela não comentou o caso com ninguém e pra acalmar a gente na época ela falou que não era nada. A minha irmãzinha pode ter comprado naquele momento, hoje ela também se lembra, ela acredita que aquilo era alguma coisa. Eu também acredito que seja alguma coisa, mas a gente não tem ideia do que seja. E até hoje esse é o motivo do porquê eu não descarto a existência de algo sobrenatural ou de algo que a gente não consiga explicar.